E tinha um monge que estava andando numa estrada deserta e de repente passa por ele a peste, rápida. Aí o monge falou: ô, sua peste, está com pressa? Onde é que você vai? Fala: eu vou nessa cidade vizinha aqui, de hoje para amanhã eu tenho que matar 10 mil pessoas, estou atrasada. Pô, boa sorte, não tem jeito de você trocar de ideia. Não, essa é a minha missão, eu tenho que matar 10 mil pessoas de hoje para amanhã. Aí vai a peste embora. No dia seguinte a peste volta, o monge está sentado cabisbaixo na beira da estrada, não querendo muita conversa, e a peste volta e fala: ô, seu monge, como é que você está? Ele disse: eu não quero conversa com você não. Por quê? Você passou aqui ontem, falou que ia matar 10 mil pessoas, você matou 100 mil. Ela falou: não, eu matei 10 mil, o medo matou 90 mil. Quer dizer que quando eu tenho um pensamento, quando eu tenho uma emoção, isso interfere no meu corpo, todo mundo sabe disso. O brasileiro ainda, o brasileiro é muito intuitivo, é um dos povos mais intuitivos que existe. Então, mesmo que você fale: isso não é científico, mas as pessoas sabem que existe uma questão do psiquismo que vai interferir nele. Então, qual é o que eu encontro hoje em dia, o maior problema nessa questão do emocional? É o medo. É o medo, Fernando. Você tem conversado com as pessoas não estão com muito medo, Fernando? Você não tem percebido isso? A cada dia que passa, o nível de medo tem aumentado mais. Um medo há um ano atrás, sei lá, era praticamente zero, né? Hoje eu já percebo os amigos, inclusive, doutor Rubens, pessoas um bom conhecimento, entendeu? Advogados, engenheiros, pessoas que sabem discernir o que é uma matéria que foi ali direcionada de uma outra, mas, ou seja, o medo já está inerente no nosso dia a dia, da nossa sociedade. Então, e da onde vem o medo? Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Então, vem uma informação. Então, a pessoa recebe uma informação, e aí é o ponto que eu quero dizer, que a gente vai melhorar essa explicação. O discernimento do pensamento é uma questão muito complexa, porque eu vou falar uma coisa paradoxal aqui, né, que eu tenho estudado muito há muitos anos, e quem me conhece sabe como eu bato nisso. Eu estou dizendo que nós precisamos sair da ditadura do pensamento. Vou repetir, porque acho que é um termo novo. Ditadura do pensamento, o que quer dizer isso? Então, ditadura do pensamento. Então, se eu acolher, Fernando, todos os pensamentos que chegam até a mim, e olha, aqui eu estou dando uma conotação, se eu acolher todos os pensamentos que chegam até a mim, eu vou naturalmente entender que são todos meus. E aí é um processo de divisão. Para mim, a divisão é aí. Quer dizer, quando as pessoas começam a entender e começam a se aprofundar, que isso não tem nada a ver com esotérico nem religioso, é uma questão de você ficar atento e aprender a lidar com o teu pensamento. O pensamento não pode ser, entre aspas, obedecido como se fosse uma ditadura. Então, o que eu convoco nas minhas lives, eu faço lives toda semana, 2, 3 lives, eu convoco as pessoas, eu digo: olha, questione teu pensamento. Então, se eu tenho que questionar informações hoje que chegam aí pelos canais, né, pelas televisões, imagine que eu estou dizendo que a gente precisa começar a questionar o nosso pensamento, porque tudo que acontece começa no pensamento. Você teve um pensamento, como, por exemplo, nossa, será que meu amigo Antônio vai sair do hospital, está doente, e essa doença... Já começou um pensamento, começou um diálogo mental. Esse diálogo mental que precisa ser observado. Porque quando a gente fala de diálogo, está falando de diálogo, você está conversando com você mesmo. Aliás, todo mundo conversa com a gente mesmo, né? Quer dizer, eu costumo dizer que quando a gente passa de uma certa idade, que a gente vai ficando surdo, a gente vai falando alto, porque nem a gente se ouve mesmo, entendeu? E vai falando alto na rua. Então, a questão do diálogo precisa ser questionada. Espera um pouquinho, mas qual o motivo que eu estou pensando isso? Para que isso me serve? Aonde isso vai levar? E se eu não me permito esse questionamento, quer dizer, se eu fico na ditadura do pensamento, daqui a pouco eu estou tendo sentimentos. E os sentimentos geram neurotransmissores, geram hormônios, daqui a pouco eu estou com medo. Então, como é que a gente lida com medo? Conhecimento. Primeiro conhecimento que eu quero deixar aqui: pense a respeito do teu pensamento. Parece paradoxal, mas devagarzinho a gente vai aprofundando isso. Então, eu não consigo parar de pensar, mas eu consigo raciocinar, eu consigo analisar o que eu estou pensando e direcionar, então, o meu pensamento, logicamente, para o lado positivo. Exato.
Mas se você entende que os pensamentos não podem ser questionados, você não tem nem como raciocinar, entendeu? Estou dando um passo para trás. Você conhece, Fernando, como jornalista, e muita gente conhece, uma situação que chama mensagem subliminar, certo? Isso, se você questionar na internet, mensagem subliminar, isso já é, qualquer pesquisa aí no Google você vai encontrar. O que é uma mensagem subliminar? É uma informação que vai gerar um pensamento, que vai gerar até um sentimento, vai gerar uma vontade, que literalmente, eu vou dizer assim, que ela não foi criada no seu cérebro. E aí, só para entender um pouquinho, e a gente já vai chegar na pandemia, né? Porque a gente precisa dar uma estrutura para chegar lá. O cérebro é um computador. Teu computador funciona sozinho, Fernando? Alguém tem um computador que funciona sozinho? Não. Não. O computador precisa de um programador. Então, o computador, o programa. Qual é o programador do nosso computador cerebral? A mente. Então, se você não tiver uma boa programação, o teu cérebro vai aceitar o que você está falando. E para você gerar hormônios, sentimentos com medo, tudo começou na programação. Então, a pergunta é, como é que você está programando isso? Ou, quem está programando isso no teu computador? Então, parece filosófico, mas o que eu quero trazer, na prática, é que se as pessoas que começam a raciocinar dessa modo, pô, pera um pouquinho, eu estou pensando isso mesmo, para que serve? Né? Costumo dizer que as pessoas questionam muito mais a caixa de e-mail, né? Não abre todos os e-mails, do que a caixa de pensamentos. E os pensamentos podem levar a medo. E eu quero chegar no medo. Por que o medo está aumentando a possibilidade da contaminação? Você já percebeu isso? Sim. Sim. Parece um efeito, é diretamente proporcional, né? Pelo que a gente está observando, inclusive nas notícias, né? Um ano de pandemia, um ano o medo aumentando e, consequentemente, todo mundo falando sobre isso, que eu sei que você vai falar disso aqui mais para o final da nossa entrevista, aí todo mundo pensando a mesma coisa, a gente já sabe o que vai acontecer lá. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Olha que forte é isso. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Tanto é que na última discussão que você teve, quem é que estava certo? Claro que é você. O outro que estava errado. Aliás, sempre o outro está errado, você já percebeu isso? Porque você está discutindo do ponto de vista da sua crença. Aí não te falei? Aí não te falei? A crença tem que falar assim, ó, se você pisar, se você estiver menstruada e pisar no chão frio, você vai gripar. Aí você, tá vendo aí? Gripei. Se você acreditar que vai gripar mesmo. Se você achar que uma rajada de vento te gripa, eu fico imaginando o cara que mora lá no deserto, está no oásis, com aquelas rajadas de vento 24 horas por dia, ia viver gripado. Mas lá ele não tem essa crença, porque lá não dá para ter essa crença. Ele não viveria. Então a crença, ela pode ser limitante. O que é evoluir? Você está aqui para evoluir? É por isso que você está aqui sentado, me assistindo hoje. Evoluir significa atualizar suas crenças. Quando você tinha 7 anos, a sua mãe falava assim, meu filho, minha filha, não atravesse a rua sozinho. Era muito válido, porque você podia morrer atropelado. Hoje você tem 35. Você chama sua mãe para atravessar a rua? Não. Você atravessa a rua sozinho. Você já se livrou daquela crença. Mas eu vou lhe dizer, conhecendo o que eu conheço de trabalhar com gente, você tem muitas crenças, mesmo tendo 35, 40, 50 anos, você tem crenças que são infantis ainda, que você ainda não abriu mão delas. Evoluir significa se livrar das crenças obsoletas. Essas crenças limitantes, elas estão muito presentes na forma como as pessoas tratam da própria saúde? Não tenha dúvida, tem gente que é hipocondríaco, está sempre doente, sempre. Você conhece gente que há 30 anos não adoece. Você conhece gente que todo dia está doente. Isso é uma crença que ela tem com relação à saúde dela. Essa crença dela de que eu sou tão importante, contribuo tanto para a humanidade, que eu não posso me dar o luxo de ficar doente, não tem tempo para ficar doente. Se eu estou contribuindo para a humanidade e considero isso uma prioridade. Isso me ajuda a me manter saudável. Agora, se eu focar na doença, tudo aquilo que você foca aumenta. Se você focar no problema, o problema aumenta. Se você focar na solução do problema, a solução do problema aumenta. Onde é que você vai colocar seu foco? Eu chego para você e falo assim, você tem algum problema? Você fala não. Ah, não, você deve ter algum probleminha.
Aí você começa a procurar, daqui um pouquinho, eu tenho um primo assim. Aí nós começamos a falar do seu primo. Daqui um pouquinho você está nervoso. Quer dizer, por quê? Começamos a focar no problema. Agora, se eu foco na saúde, ao invés de focar na doença, a saúde vai embora. Porque eu estou focado, a analogia que eu faço é a seguinte, você corta todas as árvores da floresta amazônica. Você não precisa convidar a onça para mudar de lá. Onça fica onde tem árvore. O macaco fica onde tem árvore. Eles vão embora. E não precisa convidar animal de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá. Lagarto vai mudar para lá, etc. Por quê? Porque eu mudei a ecologia. Eu fui de uma floresta para um deserto. Se eu mudar a minha ecologia psicológica e indo do foco da doença para o foco da saúde, muda tudo. Isso é muito importante. Não adianta eu tomar vitamina, me alimentar bem e ter o foco da doença comigo 24 horas por dia. E aquele medo que eu vou ter câncer, aquele medo que eu vou ter AIDS, aquele medo que eu vou morrer sozinho. Tem gente que sofre por antecipação. Alguns de vocês estão aí me assistindo, tem isso. É aquele medo de ficar doente. Então esse medo de ficar doente tira a vontade de ser saudável. Doutor... Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10. Dado? Também. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.